Olá, pessoal. Mais uma vez aqui dentro do Montal Home para mais um Montalcast. E dessa vez a gente vai ter um assunto aqui, vários assuntos na verdade. Uma pessoa muito especial que é meu grande amigo Walter. A gente vai falar aqui sobre o Walter, na verdade, vai falar sobre as experiências dele no veganismo e hoje ele comendo carne. Então, assim, são assuntos que são bem polêmicos. Você que defende o veganismo, você que defende o, as pessoas que comem carne, né? No caso, os carnívoros. Então, é um assunto que realmente vai mexer com muita gente. Eu quero que vocês assistam até o final. A gente vai falar de muita coisa interessante aqui que vocês vão gostar, vão fazer vocês pensarem e refletirem. Valtinho, muito prazer em receber você aqui, tá? Você tá tudo bem? Tudo ótimo. Valtinho, a sua idade atual, você tem alguma formação? Para o pessoal te conhecer primeiro. Tá. A idade que eu me sinto ou a idade cronológica? As duas. A idade cronológica, 56 anos de idade, né? Eu sou formado em administração, eu fiz faculdade no Canadá, em Quebec, numa universidade que se chama Universidade Laval. E como eu me sinto, eu acho que todos nós sempre nos sentimos com o quê? 30 e poucos anos por dentro. A gente está sempre jovem por dentro, né? A gente até assusta quando acorda toda manhã, olha no espelho e vê que as coisas mudaram. Mas ainda me sinto jovem, com bastante cabelo, não sei porquê, mas não, é tranquilo, me sinto muito bem. E é um prazer estar aqui conversando com você no seu podcast, né? O Montalcast. E tenho uma grande amizade com você. Estou muito feliz de estar aqui podendo colaborar, falar aí sobre alimentação e sobre esses temas aí que são um pouco, muita gente se sente, como é que fala, tomado até ideologicamente, sentimentalmente. Então, assim, vale a pena realmente, como você mencionou, ouvir até o final e parar para pensar, né? Ver aí os pensamentos divergentes, que é uma coisa muito importante, né? A gente vê como eu fui vegano, fui vegetariano, cheguei a ser carnívoro, só comer carne, e hoje eu faço mais uma cetogênica talvez, mas não sou totalmente 100% fechado. Se eu tiver vontade de comer uma coisa diferente, estou com vontade de comer um feijão, eu vou comer, eu não me prendo muito, mas basicamente, predominantemente, é uma alimentação baseada em produtos animais hoje, que eu me alimento. Uma coisa, Walter, que me chama bastante atenção conhecendo você, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas hoje a gente vai conversar aqui para o pessoal entender um pouco mais. Com quantos anos você estava quando você decidiu entrar para o veganismo e o porquê? Por que você... O histórico é o seguinte, em 2013, 14, a minha mãe ela teve câncer. E eu até então era uma pessoa muito materialista, virada para o mundo material, e não pensava muito. Minha mãe era espírita, né? Ela chegou a falecer em 2015 e ela teve um processo difícil no final da vida dela, né? Mas eu cresci numa casa com uma mãe espírita, então assim eu tinha ideias desse lado espiritual. E o que me levou aí, sempre gostei muito de alimentação, de me alimentar da melhor forma possível, sempre busquei informação. E você sabe que hoje, principalmente com a internet, uma coisa de 10 anos para cá, informação que é o que a gente mais tem, né? Informação e muitas desinformações, né? E a gente tem que estar garimpando e pesquisando. Mas o que me levou foi querer entender mais o que seria melhor para mim, né? O que eu poderia fazer para evitar passar por problemas de saúde graves ou ter uma vida mais saudável para, vamos dizer assim, ter uma velhice ou envelhecer da melhor forma possível, da forma mais saudável. Então, assim, esses assuntos me tocaram e foi basicamente
foi aliado à espiritualidade também, na época, foi mais esse ensinamento da minha mãe. A experiência dela me tocou muito e me fez me preocupar mais ainda. Sempre tive uma certa preocupação com a alimentação. Tá? Eu sempre fui de fazer musculação. Eu comecei a fazer musculação muito novo, eu tinha de 12 a 14 anos. Eu comecei em Campinas, na Ordim, com o Neno Grandese, com o Cavalo, Clóvis Bagaroli. Então, manda até um abraço pro Neno aí, que é amigo nosso. Faz muitos anos que eu não vejo o Neno. E o Clóvis Cavalo também faz muitos anos que eu não vejo. Ele teve uma época aqui em Rio Preto. Nós, inclusive, morávamos no mesmo bairro em Campinas. O Cavalo morava 2, 3 quarteirões para cima da minha casa. O Neno Grandese, 2, 3 quarteirões para baixo. Então, assim, a gente morava na mesma região. E eu frequentei desde os 14 anos de idade a musculação com o Neno Grandese. Também você citou, né, você nessa época, a tua mãe faleceu em 2015, né? Sim. E um pouco antes você observando e pesquisando sobre o que era melhor para você, de repente para não passar o que a tua mãe passou. Sim. Aí você falou de espiritualidade, a tua mãe era espírita. Sim. Teve alguma influência de você parar de comer carne com espiritualidade ou não? Sim, teve. Na época, que nem eu falei assim, essa foi uma época que para mim foi um divisor de águas, né? Que me fez pensar na nossa mortalidade, falar, cara, e agora, né? Realmente, a gente vê pessoas morrendo na família, parentes e tudo, mas quando é uma pessoa muito próxima de você e com quem você tem uma ligação muito profunda, né? No caso, uma mãe, um filho, eu tinha uma ligação muito profunda com ela. Isso me tocou muito. Embora ela tenha sido espírita a vida inteira, e eu ter vivido junto de espíritas e tudo, mas eu nunca me interessei muito sobre isso daí. Eu era bem materialista. E nem sei se eu acreditava em vida após a morte ou no mundo espiritual. Eu digo até que não acreditava muito. Sim. Mas a partir daí eu começou a me despertar um interesse e curiosamente a alimentação caiu muito nisso daí, né? Porque na época, você vê, eu me interessei de ler livros sagrados, tanto a Bíblia quanto alguns livros da religião do hinduísmo, do judaísmo, do espiritismo, cristianismo. Então, assim, eu fui atrás desses livros sagrados, eu fui atrás de respostas. Eu fui atrás de querer entender o que sobrevive. E eu sentia que tem alguma coisa na gente que sobrevive à morte. Então eu falei, cara, vou atrás de conhecer. E comecei muito na leitura, né? E o hinduísmo, por exemplo, que é muito parecido, que acredita na vida após a morte, até a reencarnação como o espiritismo, ele é muito ligado ao vegetarianismo, né? Sim. Então eu acabei fazendo essas experiências na alimentação e buscando uma saúde melhor também. E as duas coisas ficaram muito ligadas. Então, foi uma experiência que eu tive. Você me conheceu, eu estava vegano nessa época, que a gente se conheceu muitos anos atrás. Nessa época que eu te conheci, você estava vegano. O vegano, né? Vegano até para você explicar com mais propriedade para as pessoas. Sim. A diferença entre o vegano e o vegetariano. O vegetariano, por exemplo, ele come mussarela, que é um produto animal. Vem da origem. De origem. Se eu não me engano, tá? O vegetariano, ele come mussarela, ele come ovos, ele só come não come mel. Bicho. O vegano já não. O vegano, ele não come mel, ele não come ovos, ele não come o queijo, ele evita tudo que está associado a produtos animais, tá? E então, assim, eu fui nessa direção. Aí, dessa direção, eu comecei no vegetarianismo para entrar no veganismo. Depois eu fui para o vegetarianismo de volta, né? Que seria mais suave. Você poderia comer um queijinho, por exemplo. Exato. Então eu achava que eu gostava muito de pizza. Eu era uma pessoa que sempre tinha uma... A comida, ela tem uma relação sentimental, né? Então a gente cresce numa família meio que italiana.
A minha é meio misturada, né? Italiana, português, espanhol. Tem a cultura da pizza. Então, assim, eu cresci, eu adorava pizza. Eu descobri que o alimento que eu não conseguia viver sem era pizza. Cara, eu precisava de pizza. Pizza de brócolis. Nossa, olha, tive minha fase de brócolis, mas não me adaptei muito a ela. Mas assim, tive que voltar para o vegetarianismo, né? E sempre fui um cara que gostei muito de esporte, que nem eu falei, voltando ao Wordinho lá de Campinas, fiz competição, não é só isso daí, eu cheguei a fazer boxe na rodoviária de Campinas, muita gente que é de Campinas vai lembrar lá do pessoal do boxe da rodoviária, o pessoal do Muay Thai, né? Também fiz Muay Thai, fiz Jiu-Jitsu, então eu sempre tive muito ligado em atividade física, né? Nunca tive genética para ser um fisiculturista, mas gostava muito de acompanhar. Mas como não tinha genética para isso, fiquei mais na luta, na musculação, sempre gostei muito, esportes de força, né? Eu fiz o braço de ferro também, tem o pessoal do braço de ferro. O Clóvis, inclusive, foi campeão mundial várias vezes, morou aqui em Rio Preto também. Né? Sim. Nós também somos de Rio Preto, para quem não sabe. Mas eu sou de Campinas. E o braço de ferro nasceu em Campinas. Hoje tem alguns atletas, tem o Saul Bondesan da Polícia Militar, que representa Rio Preto, campeão brasileiro, ganhou vários campeonatos. O Matheus também. O Matheus, né? Também foi agora campeão brasileiro de novo. O Matheus é bem amigo bem próximo meu. Tem o Matheus e Strengari, muito gente boa, muito amigo meu também, que representa aqui a região do Braço de Ferro. Tem o professor Heron, de português também, que faz Braço de Ferro hoje. Tem várias pessoas aí, vocês me desculpem quem eu estou esquecendo o nome agora, mas são algumas pessoas que eu estou mencionando. Sim. Mas enfim, eu sempre fui muito ligado a isso daí. E musculação, esportes de força, esportes de luta, estão super ligados à alimentação. Se você não se alimentar bem, você não vai ter energia para poder estar aí fazendo os treinos e estar se desenvolvendo nesses esportes, né? Agora, a forma que cada um, o approach de cada um é diferente. Enfim, mas eu passei por isso daí e passei pela carnívora também. Muita gente que eu conheço, né, que começaram a se adaptar ao veganismo, ao vegetarianismo, certo. Muitos sofrem. Fala que, por exemplo, você citou da pizza, que você tinha vontade da pizza, e você voltou para o vegetarianismo de novo para comer tipo uma mussarela, um presunto. Exatamente. Que eu sofria. O que você acha, como foi para você quando você teve todo esse despertar, achando que, poxa, acho que se eu comer dessa maneira, que você seguia, até lia muito sobre hinduísmo, eles são adeptos ao... Aí você começou, foi sofrido para você ou foi suave? Foi sofrido. Foi sofrido. Foi bem sofrido. E como que era a tua consciência? Você fala, poxa, mas se eu comer eu vou estar sendo menos espiritualizado, eu vou estar dando um passo atrás. Como você lidava com isso? Sim. No começo, quando eu passei por essa experiência, você sabe que isso daí a gente mergulha na experiência de uma forma completa. Uhum. Então, você acaba aderindo a algumas crenças, né? Sim. E eu passei, talvez, por todas as etapas de crenças. Só que eu tenho uma característica, você que me conhece bem, sabe que eu estou sempre me atualizando, sempre mudando. Eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu posso ter períodos onde eu estou rígido e períodos onde eu questiono a minha rigidez e a validade daquilo que eu acredito. Sim. Aí eu faço o que eu chamo a pesquisa. Posso dizer que eu sou um pesquisador, né? E por ter essa propriedade de ser pesquisador, eu vou sempre mudando. E eu vou, acredito eu, aprimorando ou, no mínimo, modificando os meus pensamentos em relação às coisas. Então, claro, eu vivi, sim, crenças onde eu acreditava, principalmente estudando hinduísmo. Eu gosto muito do Vedanta. Então, e eles têm essa pegada de vegetarianismo no hinduísmo e no Vedanta também. Mas não são todos, tá?
Sim. Hoje existem carnívoros que praticam Vedanta, que praticam hinduísmo. Legal. Ou seja, hoje modificou muita coisa. Então está meio que se descolando o espiritualismo, e daqui a pouco a gente pode conversar o porquê disso daí também, Sim. que a gente chegou a conversar um pouco antes sobre Uhum. isso, acabou descolando disso daí, o que eu acho uma coisa boa. Também Tá? acho. Eu acho positivo existir um descolamento, porque uma coisa não necessita estar ligada a uma série de crenças. Você pode acreditar em determinadas coisas não correlacionando 100% com outras. Por exemplo, nós chamamos de ideologias, né? Ideologias que você tem que seguir determinadas regras. Então, e eu nunca fui muito de seguir regras, você sabe disso também. Sim. Eu quebro regras, eu sou uma pessoa indisciplinada para determinadas regras, as que eu não concordo. Sim. Só que eu respeito muito as pessoas que pensam diferente, mas eu sou indisciplinado, eu não sou de seguir regra. A gente já participou de alguns eventos aí onde eu mostrei essa característica minha de rebelde, de não seguir regras, Sim. ter as minhas próprias regras. Tem o lado bom e o lado ruim disso, eu reconheço. Mas, enfim, sim, passei por essa experiência e eu segui o beabá das pessoas que seguem esse tipo de alimentação, barra ideologia, barra restrição. A gente fala restrição, né? Quando a gente fala assim, restrição, é uma coisa que, sim, eu sentia restringido e dificuldade, tá? Mas eu acho que, como eu também tenho um componente de disciplina, eu entendo que períodos de restrição fazem parte de determinada disciplina do momento. Sim. Como eu digo, eu passo por períodos de rigidez, eu tento validar, eu estou sempre conversando com as pessoas, ouvindo os outros, e eu estou sempre me questionando sobre aquilo que eu acredito. Por que eu acredito? Qual que é a razão de eu estar acreditando em tal coisa? Será que é válido? Será que vale a pena eu estar sendo restrito dessa forma? Então, foi dessa forma que eu acabei mudando. Começando no vegetarianismo, veganismo, vegetarianismo, e indo em frente, seguindo e mudando minhas opiniões. E ouvindo outras pessoas também. Hoje, ouço podcasts, gosto demais de ouvir podcasts. Eu sigo um podcast aí do Fermento, dá até um oi pro Fermento aí, um cara gente boa pra caramba, e tem matérias lá, tem convidados interessantíssimos. Ele convida pessoas com pensamentos opostos. Cara, é muito legal. Sem Groselha é o nome do podcast dele. A hora que você citou, né, sobre o treinamento, né, da musculação, Sim. você treinou, sempre foi ativo. Muito. E nesse período que você continuou ativo nas atividades físicas, Sim. inclusive a musculação, que exige mais força, potência, né? Você sentiu necessidade em algum momento? Falou, caramba, mas se eu não estou comendo mais carne, será que se eu voltar a comer carne, e aí, se eu voltar a comer, eu vou estar regredindo espiritualmente? O que você fez com isso? Então, olha, assim, isso, pessoal, para as pessoas entenderem, isso todas são minhas experiências pessoais, minhas opiniões pessoais e as coisas que aconteceram comigo. Uhum. Sim, eu me senti mais fraco, né? Porque eu sempre gostei muito do componente de força. Teve uma época da minha vida que eu gostava do componente visual, de ter musculatura, tudo, mas o que mais eu gostava na musculação, e ainda gosto até hoje, para mim é a parte de força. Então, se falar assim, cara, é de competição, é aumentar a minha força. Então, sim, eu tive problemas de diminuir peso, de não me sentir mais tão forte. E isso foi resolvido quando eu comecei a incluir de novo carne na minha alimentação, quando eu comecei a abrir um pouco o leque de novo da minha alimentação. Tá? Senti também algumas melhoras
para você começar a inserir as carnes novamente na tua alimentação, você sente que você foi influenciado por alguma literatura ou por a sua própria experiência de sentir que, pô, não tá legal isso aqui? Olha só, as duas coisas. Eu tive a literatura de ler, de ir atrás, como eu falei para você, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir atrás, de entender um pouco mais sobre alimentação, sobre os esportes de força. Você tem que entender de alimentação, você tem que ir atrás, você tem que entender de fisiologia humana, você tem que entender que claro, por exemplo, o seu esporte, fisiculturismo, vai deixar você mais forte? Sim. O músculo grande, ele é sinal de ter mais força? Não necessariamente. Mas que vai te dar mais força? Vai te dar mais força, um músculo maior. Porque a força, ela tem outros componentes, né? Os tendões, os ligamentos, o recrutamento das fibras de força, né? Tem pessoas que você consegue recrutar mais através de treinamento, aí tem o componente de treinamento, tem o componente genético também, tem gente que naturalmente já recruta mais do que outras. Sim. Então é nesses casos que a gente vê pessoas aí de 70 quilos fazendo supino com 160, 170 quilos. Por quê? Porque é um cara que tem mais recrutamento de fibras de força. Isso não necessariamente ele vai ter um volume maior de musculatura, né? Mas aí também já é um assunto extenso. Né? O cara que vai fazer uma competição de força, não necessariamente ele busca ter um visual, um músculo tão protuberante quanto a pessoa que faz fisiculturismo. Né? São esportes diferentes. Se relacionam, claro, estão relacionados porque passam pela musculação ou passam pelo básico. Né? É o conhecimento, é a busca, é a pesquisa e é a experimentação com o próprio corpo. Porque somos seres individuais e temos reações diferentes, cada um de nós. Né? Temos a nossa genética, temos o treinamento também, porque treinamentos diferentes dão resultados diferentes também. Sim. Você sabe disso melhor do que ninguém, porque você é um especialista nisso. Então, eu entendo um pouco de treinamento de força, voltado a braço de ferro, voltado a levantar mais peso, né? Não sou um strongman, não tenho nem estrutura para isso, física para isso, mas sempre gostei muito disso daí. E fiz as experimentações em mim. Alimentação, uma inclusão de proteína animal, e eu sei que o perfil de aminoácidos e da proteína animal ele é muito mais rico do que o perfil da proteína vegetal. Walter, que é um outro ponto, né? Ponto interessante isso aí. Eu cheguei a um ponto também, dentro entender mais sobre espiritualidade, eu cheguei a um ponto, um pouco, digo que influenciado por algumas pessoas, e também pela literatura, pesquisando, que se eu parasse de comer carne, eu estaria, né? E eu já sempre treinei musculação desde os meus 14 anos até hoje. Foi um período que eu baixei muito peso, perdi muita força e não me senti bem. O ponto é o seguinte... Mas foi uma boa experiência. Sim, tive uma boa experiência. Claro. Existe nessa época também, nesse período de 7 meses que foram para mim, eu cheguei a assistir um documentário, né, que chama Gladiador. Aquilo me mexeu bastante comigo, que teve um depoimento do Arnold até lá junto, ele falando um pouco sobre alguns testes que fizeram com atletas com treinamento de força, de várias modalidades, não só musculação, mas como você citou, que exige força também. Certo. Faziam uns exames sanguíneos e mostrava a alimentação, né, de origem animal e a outra só e provava ali, cientificamente, né, que era capaz, inclusive, de aumentar mais a testosterona, que é o hormônio que todos nós homens nunca queremos que caia. Certo. E aquilo me deixou bem pirado, né? Aí eu falei, vou colocar na prática. E na prática, você fez isso então e depois voltou a comer sem... E hoje, vamos entrar agora como que você está hoje. Sim. Hoje você, a tua alimentação, ela tem carne diariamente hoje? Praticamente todo dia eu como carne. Mas assim, eu queria só tocar num ponto, você falou do Gladiador, e sobre o Arnold...
mencionar. Ele está indo para o lado do veganismo. Eu não sei como que está hoje. Mas nesse documentário específico... Sim. Então, esse é um outro problema que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Né? Eu precisaria saber quais são os patrocinadores desse documentário, né? Para poder entender qual que é o objetivo e o que quer ser vendido no documentário. Então, assim, a ciência, essa é uma palavra hoje que eu tenho um certo resguardo dessa palavra. Por quê? Eu sempre vejo quem está por trás, qual é os interesses econômicos que estão por trás disso daí. Porque é muito difícil, eu acredito, por isso que eu falo, nós nos tornamos pesquisadores para ir em busca de uma coisa chamada a verdade. Sim. Né? E a verdade ela é muito difícil de ser encontrada, a gente tem que garimpar. Ela só é verdade quando é questionada. Quando é questionada. E ciência é questionamento. Então, assim, para mim, enquanto não é questionado, é crença. Eu já tive muitas crenças, mas eu tenho o questionamento externo e o autoquestionamento. Sim. Eu mudei muito de opinião justamente pelo autoquestionamento. Através do quê? Pesquisa, através da busca da verdade, através de ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Isso, assim, eu sou uma pessoa que tem várias imperfeições. Sou cabeça dura, sou indisciplinado, às vezes não sigo regra, vou em alguns lugares, não vou ser um cordeiro, porque eu vou questionar, eu vou brigar, Só que tem uma coisa boa nisso tudo. O que é? Cara, eu não vou absorver, eu vou ouvir, eu vou me questionar também por que eu ajo dessa forma, por que eu estou comprando essa ideia. Só que eu vou sempre olhar, e isso é a ciência. Ciência é isso. Ciência é você estar discutindo, é você estar ouvindo outras pessoas e principalmente aqueles que pensam diferente de mim. Porque ouvir quem pensa igual a mim é fácil. É agradável. Pô, eu estou ouvindo um cara que tem a mesma crença que eu. Não, eu vou ter que ouvir aquele que tem uma crença diferente. É importante. Aí que aprende. A gente aprende mais nisso. Então é isso. E essa característica, que é muito parecida à minha, a sua, pelo que você está me falando aqui, que fez você voltar a ficar grande de novo, forte. Tenho certeza que você melhorou os seus números de supino, se bem que, pelo que eu te conheço, não é o mais importante, porque não é o teu foco. Sim. Isso é para um competidor de esporte de força. O cara vai competir o supino. Para ele é muito importante os números. Sim. Né? E a força. Sim. Então, assim, isso não quer dizer que você não vai sentir a tua força aumentando e os números aumentando no seu esporte também. Eu senti isso com a alimentação. E se você me perguntar hoje, tem pesquisas, tem pesquisa para tudo. Tem pesquisa para mostrar resultado e tem interpretação também. Só que eu falo, pessoal, vamos ver quais são os interesses por trás disso. E eu falo para os dois lados. É tanto para um lado quanto para o outro. E aí a gente vai ter que chegar à nossa conclusão. Ou você, se eu não tenho a preguiça de fazer a pesquisa e de garimpar, então vou selecionar uma pessoa que eu confio e vou confiar nela. Só que eu vou estar passando para essa pessoa a responsabilidade de ir atrás da garimpagem e de me falar a verdade. Tudo bem, eu não vejo mal em fazer isso. Porque tem coisa que eu não quero pesquisar. Por exemplo, carros. Eu vou conversar com uma pessoa que eu confio, onde que eu vou comprar um carro bom, preço bom, onde eu possa ter uma confiança que eu vou estar comprando um carro bom. Eu vou atrás de um amigo meu que trabalha com carros, uma pessoa que eu confio. Sim. Então, assim, infelizmente na vida a gente vai ter que ter. A pesquisa que eu faço é porque eu gosto de musculação, eu gosto de esporte, o que eu puder, adoro MMA, adoro musculação, acho, sabe, todos esses esportes que a gente se interessa, é o que eu me interesso também. Então, nesses esportes, eu não vou estar passando para outra pessoa. Eu vou mesmo para pesquisar, sim, porque é uma coisa que me interessa. Mas, enfim, é basicamente isso daí. Mas senti, sim, diferenças. Alimentação, para mim, na minha experiência pessoal, senti muita diferença. É gritante, para mim, a diferença.
Eu vou te dar um exemplo disso que você falou, que eu penso dessa maneira também, em relação a tudo que há uma pesquisa, né, há um estudo, para sair um artigo científico para aprovar alguma coisa. Sempre, em todos os estudos, tem um patrocínio atrás. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu fiz uma postagem, não tem a ver com esse contexto aqui, mas só para as pessoas pensarem. Lá nessa publicação eu fiz até as pessoas pensarem. Perfil lipídico, colesterol alto. Muita gente até fala que é porque é carne com gordura, tal. Isso já, né, tem várias provas ao contrário. Exatamente. Aí tem a medicação, né, estatinas para poder baixar o colesterol. Nesse vídeo que eu postei, quem quiser dar uma olhada, olha aqui no meu Instagram que tem. Que prova que tem realmente o interesse por trás daquilo ali para vender a medicação. E a principal causa morte não é o colesterol elevado. Isso é um assunto bem polêmico, né? Só estou citando ele aqui para as pessoas poderem entender. Mas, Walter, hoje então... Eu gostaria até de falar um pouco sobre isso daí, se você me permitir. Pode falar. Nesse caso em específico, tem um médico na internet hoje, no Instagram, que vocês podem encontrar. Posso mencionar o nome dele? É o Fernando Bastos. Inclusive, a gente já compartilhou vídeos dele, né? Gosto muito do Dr. Fernando Bastos. Não tem só ele, tá? Tem outros médicos americanos, australianos, que eu podia mencionar, mas vamos falar dos brasileiros, né? Que estão mais perto da gente. O Fernando Bastos fala muito sobre isso daí, né? Inclusive, o colesterol alto. Pessoal, quando o colesterol está alto, muitas vezes o pessoal fala assim, olha, você tem colesterol nas artérias. E o pessoal fala, porra, é isso que está causando o infarto no cara. Então vamos dizer o seguinte, o que causa incêndio são os bombeiros. Porque aonde tem incêndio tem muito bombeiro. Então a causa do incêndio são os bombeiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora. Por quê? Não é porque tem colesterol ali, o colesterol ele serve para quê? Uma das coisas, todo o perfil hormonal nosso é baseado no colesterol. Então, ele é uma defesa. É uma defesa. É o que acaba consertando as artérias quando estão com problema. Eu não estou dizendo que possa não existir um problema na pessoa, mas a interpretação da causalidade, o que causa o problema e o que está causando ele, a gente tem que tomar muito cuidado na hora dessa análise, dessa interpretação. Eu sei que há muitos anos atrás, níveis considerados normais de colesterol era 230, 250. Hoje tem que ser menos de 190. Eu tenho certeza que o meu dá mais de 300. E tá tudo bem. E eu nunca tive tão bem de saúde. Olha só. Então, eu falo assim para vocês, mas pessoal, calma. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um nível de 300 esteja bem. Pode ser que o cara esteja realmente mal. É um indicador, dentre muitos outros que devem ser analisados pelo profissional, um médico, que vai ver qual que é o problema do cara. Agora, infelizmente, Daniel, se você me permite falar isso daí, eu me decepcionei muito com a medicina. Por quê? Porque a medicina ela é muito patrocinada, existe muito interesse financeiro no meio disso daí. E acredito até que existam muito bons médicos que foram ensinados a dar remédio para resolver todos os problemas. E não acho que fazem por mal. Porque o cara estudou na faculdade aquilo lá. Mas os estudos que estão por trás, que eu tenho um pouco de receio, estão sendo patrocinados, existe interesse financeiro nisso daí. Existem muitos bons médicos hoje, um deles que eu citei é o Fernando Bastos. Tem outros também que eu não estou lembrando o nome. Tem um aqui que está na minha cabeça, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, que eu gosto muito também. O Tornel Ribeiro também defende muito essa tese. O Tornel Ribeiro é o outro que traz. Tem um outro que é um bombado também, que faz musculação. Lembro de barba. Eu tenho barba branca, Baraque. O Baracá. O Baracá. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: escutem vários médicos, escutem várias opiniões e formem a sua opinião. Porque o Baracate, esse doutor, ele, inclusive,
ele fala também bem do Laí Ribeiro. Eu sigo o Laí Ribeiro em tudo que ele fala? Não. Tem um monte de coisa que eu, por pesquisa, acredito que não é bem por aí. Mas muita coisa que o Dr. Laí Ribeiro fala é muito boa. Que o Barracás fala é muito boa. Até o que nós estamos falando aqui também, tem gente que não vai. Que não. Eu vou até aproveitar, você falou aí dessa questão o que eu coloquei de legenda numa postagem que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, pra gente dar ênfase nesse assunto aqui, quer ver? Ó? Mas, gente, ó, só para avisar, a gente está falando nossas opiniões, não somos médicos, que eu quero frisar que tanto, estou falando por mim, acho que posso falar por você nisso daí. Sim. Somos amantes da musculação, da alimentação, da pesquisa e da informação. Nós somos garimpeiros da boa informação. Então, por isso, estamos recomendando aí Laí Ribeiro, o Baracate, que eu gosto muito. Eu não sei se estou falando o nome dele errado. Se eu tiver, peço desculpa, Dr. Baracate. Gosto muito dele também. Gosto muito do Dr. Fernando Barros, que está lá no Instagram, Dr. Fernando Barros, né? Sem falar outras pessoas que são pesquisadores que nem a gente, eu posso citar alguns. Da carnívora, eu citaria hoje o Fuca. Eu não sei o primeiro nome dele. Eu acho que eu tenho uma colinha aqui. Isso, pode olhar para a gente passar para as pessoas mesmo que tiver interesse, tiver assistido até aqui. Tem o Sérgio Fuca, que ele fala muito da dieta carnívora, tá? E ele é um cara que trabalha com desempenho e saúde. Tá na mesma área que a sua. Só que ele é focado em força mesmo, esportes de força, treinamento de força, né? Acho muito bom o Sérgio Fuca. Eu gosto muito também da Cetogênica Portugal, que é a Fernanda Geribello. Também. Fernanda Geribello. Mas é mais fácil encontrá-la como Cetogênica Portugal, né? Ela é uma pessoa assim que também tem muita informação da cetogênica e da carnívora, né? Ela é adepta das duas. Legal. Então, e tem também, se eu já puder mencionar, atleta, como a gente fala bastante de atleta, pode mencionar. O Alessandro Medeiros. O Alessandro Medeiros, ele é um cara que faz Ultraman. O que é Ultraman, pessoal? Aqueles caras que correm 3, 4 dias na montanha, correm 3, 4 dias seguidos. E ele é um cara carnívoro puro. Então ele é um cara que tem um questionamento, mas eu preciso de carbo para ter energia. Cara, ele é zero o carbo dele, não é o meu caso. Uhum. Então assim, cara, tem estudos aí, tem pessoas fazendo coisas que acabam quebrando vários entendimentos científicos, né? Você falou uma coisa, Walter, eu sou muito... Eu tenho muita afinidade da forma de você pensar, por isso até que a gente está aqui conversando sobre esses assuntos, né? A gente tinha tocado num ponto, né, de espiritualizar mais e parando de comer carne e tal, Sim. achando que ia abrir até mais a glândula pineal. Eu tive uma experiência em 2018, né, que eu via-se muito, né, que eu sou adepto à ayahuasca desde 2016. Certo. Em 2018 eu fui tentar buscar, conhecer mais, fui lá na origem, lá no Acre, né, onde estavam os originários, né, os índios. Certo. E lá, né, eu fui para aprender, vivenciar tudo aquilo, como que é, né, a condução deles, enfim. E teve um momento, né, eu lembro que era dia 31, né, era para virar 2019, no Réveillon. Certo. Era um final de tarde, eles estavam lá matando uma novilha, né, para fazer churrasco para ter a cerimônia de ayahuasca à noite. Certo. Eu vi aquilo, falei, tinha algumas pessoas que estavam conosco ali, inclusive a Valquíria, a Tássia, que elas eram veganas na época, né, o Danilo. Certo. Mas que é isso, né? Será que eles vão comer carne mesmo? Aí eu fiz amizade com o Cacique Assis, a gente chama eles de Chai, né? Eles chamam, ô Chai, vocês comem carne no dia da cerimônia, é normal, mas falam que não pode. Ele olhou pra mim e falou, Chai, nós índios não fica sem carne não, carne é substância. Falei, caramba. E você vê, né, pude vivenciar ali a espiritualidade, a força deles dentro da consagração da ayahuasca. Aí onde eu falei, caramba, eu vou colocar isso em prática e vou testar. Eu cheguei a comer, voltei a comer carne. Nessa época eu ainda não estava sem comer carne. Fiquei um período sem, depois eu fui testar e comi carne no dia da cerimônia para ver como que seria.
Nem vomitar, eu vomitei. Foi a mesma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que vão defender, vão estar contra isso, defendendo que não, que a carne é uma toxina, tem toda a energia do animal, mas e a minha intenção? Será que ela não vale mais do que a energia que foi colocada numa carne que eu comprei no açougue? Tudo isso é muito complexo, né? Então, fazer realmente as pessoas pensar, eu falo, eu sou igual a você. Uhum. Pô, eu não tenho certeza de quase nada. Mas eu não quero morrer com a incerteza, então se eu posso colocar em prática, Exato. eu vou colocar em prática para ver, que é o que você fez, né, Walter? Sim. Você ficou sem... Eu tive a mesma experiência que você, tá? Eu passei pelas duas coisas. Eu acreditei muito nisso daí, que é uma crença, é uma ideologia. Você adere a um pensamento, só que assim, é que nem eu falo, eu geralmente, os pensamentos para mim, eles são temporários. Eu tenho épocas que eu estou meio radical, porque eu estou acreditando firmemente naquilo, mas eu estou sempre ouvindo, essa habilidade de ouvir o outro e de deixar que te questionem e se auto-questionar, me levou a mudar muitas vezes e quebrar esses pontos radicais, né? E esses pontos que são temporários meus. Sim. Então, eu tive a mesma experiência que você. Eu consagrei também a ayahuasca, inclusive nós nos conhecemos através de um ritual que teve. Achei uma experiência muito interessante, eu tive algumas. E eu, bem como você, eu acreditei durante um tempo que a gente teria que fazer sem se alimentar de carne, pela pureza, por causa do animal, por causa disso e daquilo. E a gente esquece, né, que nós somos animais. A gente está na natureza e a gente é animal. Só que a gente é um animal um pouco diferente. Nós somos um animal que tem consciência da própria morte e da existência. Somos conscientes, né? Até que ponto eu não sei, até que ponto nós somos conscientes, porque eu vejo muitos humaninhos aí que não são tão conscientes assim. Mas eu acho assim, cara, novamente, nós temos que ter experiência própria, né? Sim. Então, eu acreditei nisso, eu fiz experiências dessa forma, e bem como você, fiz com carne também. E vou dizer que foi a mesma experiência, se não até igual ou até melhor. Não tem diferença. Por quê? Gente, é aquela história. São crenças, e nós somos formados de crenças, e se a gente não tiver esse mecanismo de autocrítica e de questionamento das nossas crenças, a gente mantém elas do começo até o final, e tá tudo bem. Tem pessoas que vão crescer e viver uma vida inteira sobre um regime de crenças. E, cara, é a experiência dessa pessoa. A minha experiência é diferente. Como eu falei para você, eu li vários livros sagrados, me interesso muito por espiritualidade, você sabe disso, a gente se interessa muito. E eu mudei muitas vezes minhas opiniões. Por quê? Porque eu estou vendo várias fontes, vários lugares, tanto no xamanismo, quanto no hinduísmo, Vedanta, judaísmo, tem coisas interessantíssimas que eu aprendi no judaísmo, né? Não vou entrar em detalhe, e o próprio judaísmo tem o ortodoxo e tem o heterodoxo. Se você vai ouvir um heterodoxo falando, é completamente diferente do ortodoxo. O hinduísmo também tem as variantes. O próprio cristianismo tem várias variantes. Um ponto que eu acredito que a maioria das pessoas sabem disso, né? Eu já ouviram dizer, né? Que na Índia mesmo, nós somos carnívoros. E a vaca, né? O boi, a gente come aqui, lá na Índia é sagrado, né? E aqui a gente não come a carne dos animais domésticos, cachorro, né? Gato. Sim. Em outros países. Mas eu posso contar uma história rápida sobre a Índia? E olha, pessoal, é uma história que eu vi, tá? Eu não posso validar ela, não sei qual que é o teor de validade dessa história, mas eu vou contar. Dizem o seguinte, que a vaca, que existiu essa ideia de a vaca ser um ser sagrado na Índia, né? Não sei se você sabe, na Índia tem esse sistema de casta, né? Que espiritualmente o rei ele é um ser mais espiritualizado do que o plebeu.
Sim. Então, assim, já é um sistema meio complicado aí de pensar que um espírito, porque ele é rico, ele é rei, ele é melhor do que um espírito embaixo. Eu não vejo por aí no que eu entendo de espiritualidade. Mas existe uma crença dessa na Índia. Uhum. Diz uma lenda que foi criado, essa ideologia ela foi criada na Índia para que só os reis e os nobres pudessem comer carne. Olha só, não sabia disso. E a febre não tocar na... E para mim, eu acho que, pelo que eu vejo no nosso mundo ocidental, ocorrem coisas semelhantes, né? Sim. Então, como ocorrem coisas semelhantes no nosso mundo ocidental, e muito mais atualmente do que nunca, porque atualmente está incrível isso daí. Quem conseguir enxergar o que anda acontecendo no mundo atualmente vai ver que tem muita coisa muito estranha acontecendo. E o dinheiro que o poder tem sobre isso daí é tremendo, né? Então, os interesses aí que existem. Então, não me assusta muito essa história, porque se existe hoje, a humanidade não muda muito a moral em 1000, 2000, 10.000 anos. A moral é mais ou menos... Melhoramos em alguns aspectos, tenho certeza que sim, em outros nem tanto, né? Se bem que eu acho que o melhoramento, ele pode se processar na sociedade. Existem sociedades que são moralmente um pouco mais aperfeiçoadas do que outras, mas acredito que está muito mais relacionado ao indivíduo isso daí, né? Está a busca do indivíduo, né? E, enfim, então me contaram essa história, eu dei risada na época, eu falei, cara, faz sentido isso daí. Porque, e parece que está ocorrendo alguma coisa parecida, eu acho que no Ocidente hoje existe uma demonização da carne. E é curioso ver que eu já vi que algumas dessas pessoas poderosas que financiam a demonização da carne gostam bastante de churrascaria. Então, é complicado. Vou aproveitar esse assunto até para falar algumas coisas particulares que eu penso também, né, que eu coloco em prática, né, em relação à espiritualidade, ao dia a dia todo, né, de questões do meu trabalho e, enfim. Eu falo sempre, até o tema, né, desse podcast aqui, até aqui no banco aqui, fala, né, tá em inglês, né, corpo, mente e espírito, né, são os convidados que eu quero trazer aqui é para realmente despertar essas questões, né, em todo mundo, né. Quando a gente só pode ter certeza de alguma coisa, né, por mais que a gente pesquise, você se considera um pesquisador, eu falo que sim mesmo, eu também, eu pesquiso muito, eu sou muito curioso, eu tenho comigo, Walter, uma coisa muito particular, que eu não acredito em tudo que eu vejo, que me falam ou que eu leio, e sim o que eu sinto. Como que eu faço para sentir? É só experienciando. Essa questão que, por exemplo, no ligado, até isso pode até gerar uma polêmica, mas eu até esses dias eu fiz uma publicação falando sobre isso. Eu sei quem sou eu, então eu tenho que me expor realmente, né, se eu quero ou não. E aqui é um canal que a gente está aqui para fazer as pessoas pensar. E a gente vai se expor, né? Sim. Porque vai desagradar um grande percentual de pessoas vão ficar desagradadas tá tudo bem. com tudo isso, e tá tudo certo. E muita gente vai falar, não, legal, bacana, tem alguma coisa vai nova. pensar, a pessoa vai pensar. Olha só, dentro da espiritualidade, né, por exemplo, dentro da ayahuasca, que eu sou inserido há 8 anos, não se pode, por exemplo, uma pessoa que está ali na frente de uma condução que seja individual ou coletivo de ayahuasca, essa pessoa ela não pode... Alguns não consideram, acham, esse tema que a gente falou que não pode comer carne, porque senão ela não vai expandir tanto. Outros que você não pode tomar bebida alcoólica. Eu tomo cerveja, eu gosto de cerveja, só que eu nunca fui alcoólatra. Como que eu tomo cerveja? Eu vou no meu pai, por exemplo, segunda-feira, meu pai faz Evangelho no Lar, que ele é espírita, eu, Thiago, Zé, às vezes a minha companheira, minha cunhada, toma uma cerveja, um vinho, ponto, né? Depois a gente janta,
Na minha casa, às vezes estou com vontade, né? Uma Sim. latinha, duas. E isso, para mim, não muda nada Não. quem eu sou. Ah, mas tem a energia do álcool, a energia da carne e tudo aquilo. Meu, se você vê se você concorda comigo, Walter, com isso. Se não concordar também tá tudo bem, você Não. está assistindo. A gente só tem certeza mesmo realmente quando a gente experiencia. E às vezes o que eu estou falando pode não fazer sentido nenhum para você que está assistindo ou para Sim, você. claro. Agora você querer provar o contrário, provar, não, eu não tô aqui para provar nada, só tô aqui para dizer, para fazer, poxa, porque tem gente que sofre, sofre porque tá com vontade de comer carne, vendo uma picanha, que delícia, Sim. um cupim. Ah, não, mas eu, né, lá na religião que eu tô, fala que não, que se eu não comer, tá com água na boca, com vontade, não come. Será que está certo ou errado? Olha só. Qual é a minha opinião em relação a isso daí? Eu não bebo. Tá? Eu não bebo álcool. Já bebi álcool? Claro. Tive uma juventude aí que eu, Pé de cana? como todo jovem, ia para shows, bebia, me excedia algumas vezes, né? Poucas vezes, mas me excedia algumas vezes. Então eu tive todas essas experiências. Já faz aí, desde quando você me conhece, eu não bebo álcool. Isso não quer dizer que se um dia eu sentar em algum lugar e eu ficar com vontade de tomar uma cerveja, eu vou tomar. Sei. Mas não é porque eu estou dizendo para você que eu não bebo álcool que eu vou ter que manter uma identidade porque eu falei que eu não bebo álcool só se eu fizer escondido em casa. Porque tem gente que tem isso, né? Cara, eu falei que eu não bebo, então... Não. Eu não bebo álcool, mas se eu sentir vontade de beber, eu vou beber. Se eu sentir vontade, pode dar uma vontade. Só que pode ter certeza de uma coisa, não vai passar num copinho. Porque vai ser uma vontade de, pô, fiquei com vontade de tomar um vinho e tal. Então, o que eu posso dizer? Eu não estou preso a uma identidade e não tenho necessidade de manter. E não tem julgamento em relação a isso daí, ao álcool, no meu caso. Né? E a tua experiência, cara, é aquela história. Meu, não acredito que a espiritualidade está ligada a isso. Não acredito que eu sou superior espiritualmente se eu não beber álcool. Pelo amor de Deus, não existe isso pra mim. Ó, tem um ponto que eu reflito muito, eu penso muito, às vezes eu até falo, até a Patrícia até às vezes pergunta o que é que você dá, às vezes eu quero esses momentos de eu ficar quieto, de eu pensar e refletir muito sobre alguma coisa, né? Eu necessito desse momento. E a Umbanda, por exemplo, certo. Muitos que de repente estão assistindo aqui adeptam a Umbanda. Certo. Na Umbanda, para a pessoa ali, para ela receber o guia espiritual, normalmente eles usam o álcool ou o tabaco. Certo. Eu não tenho muito conhecimento, porque eu não sou adepto a Umbanda, mas respeito. Já pude visitar algumas vezes e conheço pessoas que... E o álcool em si, ele expande a sua consciência de uma certa maneira. Por que as pessoas ficam bêbadas? Só que quando você canaliza para algum propósito, a Umbanda é uma prova disso, certo. Entendeu? Então, só para as pessoas entenderem, né, que realmente, poxa, se a pessoa bebe, ela é uma demoniada. Não tem nada a ver, pelo menos no meu ponto de vista, não. Sim. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso, que me falaram essa semana, lá na Umbanda, por exemplo, quando eles tomam a pinga, por exemplo, para receber a entidade, depois que ele recebeu a entidade, se ele sair dali e fazer um bafômetro, não vai ser pego, porque a espiritualidade levou. Eu não sei. Será que isso é fato? Não sei, vocês pensam aí comigo, se alguém tiver uma resposta, me fala. O que eu te diria? Eu diria que eu não acredito. Eu acredito que seria pego. Porque tem o fisiológico, né? Tem o mundo material, né? Então, assim, mas é uma crença minha, né? Então, se uma pessoa tem uma crença diferente, vai se arriscar aí, né? Se você quer dar um bando aí, recebe o seu guia espiritual e toma uma pinga, faz o teste. Faz o teste. Aí depois você nos fala. Mas eu acho assim, a relação que eu tenho com álcool, por exemplo, faz um bom tempo que eu não bebo álcool.
Eu, particularmente, eu, eu não gosto mais, já gostei quando eu era mais novo, mas eu não gosto de como eu fico e como eu me sinto. Sim. Então, mas é uma coisa pessoal. Uhum. Você acabou de falar, eu gosto de ir lá no almoço lá do domingo ou na reunião na casa do meu pai tomar um copo de água e gosta, você gosta como se sente, tá bem, tá tudo bem, tudo certo. Então isso é uma coisa individual. Então Sim. assim, a minha verdade individual, eu não posso transferir ela para você porque ela é a minha, né? Exatamente. Então nesse caso, eu acho que e tem que ter o respeito pelo outro que o outro gosta ou deixa de gostar. Eu vou até dizer uma coisa. Eu durante um tempo, eu fui um pouco rígido na carnívora. Eu estava comendo carne e tal, e eu estava só produtos animais, de carne, enfim. De tempos em tempos, eu dou uma engordada. Então eu tô às vezes magrinho, às vezes eu tô mais gordinho. E eu lembro que eu tava... E eu geralmente é a barriga que engorda. O meu físico é horrível, cara. A barriga engorda. E eu tava com 90 quilos. E eu peguei e falei, cara, eu vou fazer carnívoro porque eu sei, porque eu já vi vários relatos de pessoas que perdem bastante peso e entram em forma. E como eu sou uma pessoa disciplinada e rígida temporariamente, eu falei, cara, eu vou ser rígido na eu lembro carnívora. Quando você falou comigo. E eu cheguei a perder, eu tava com 90, eu fui de 90, eu cheguei até 92. Eu fui de 92 para 68. Nossa. Então eu perdi muito peso. Aí você fazia carne e gordura. Carne e gordura, basicamente, e ovos. Né? Só que hoje, por exemplo, eu estou me alimentando de que forma? Se bem que o padrão ouro da carnívora é carne vermelha e gordura. Que é uma coisa que a gente gosta pouco, né? Picanha é um negócio que gosta pouco. Mas assim, esse é o padrão ouro, né? Inclusive tem uma moça que chama Michaela Patterson, que ela tinha uma série de problemas de imunidade. Ela perdeu, parece, o tornozelo, teve que refazer o tornozelo, o quadril, por causa de problemas imunológicos. Ela curou todos os problemas. Se você olha ela, o antes e depois dela, da carnívora, só que a dieta dela ela chama de Lion Diet, que em português é a dieta do leão. Ela só come, faz 5 anos, parece, se eu não me engano, que ela só come carne vermelha, gordura e água. E o pai dela faz a mesma coisa e agora a mãe também está fazendo a mesma coisa. Eles curaram as doenças imunológicas deles todas. Você vê ela, quando ela parecia ela tinha um aspecto de um defunto, a moça. Quando ela comia de tudo. Sabe lá o que ela comia, né? Doce, porcariado e tal. E ela optou por essa dieta para mim altamente restritiva, que é só carne vermelha, e é vermelha. Tem que ser só carne vermelha, gordura e água. Ela brilha, ela é cheia de saúde. Hoje ela resolveu todos os problemas de saúde dela. E existem vários casos que vocês podem olhar na internet de pessoas que mostram, pessoas que têm problemas de psoríase, problemas graves, e que curam com essa dieta, dessa forma. A gente tem, na verdade, né, Walter, eu te convidei para estar vindo aqui porque eu sei que você tem propriedade no que você está falando, porque você experienciou. Sim. Além de pesquisar, você experienciou, assim Sim. como eu também, nesse mesmo tema. Sim. Uma questão muito interessante, que antes da gente finalizar isso aqui, quando você deixou, né, de comer a carne, né, lá em 2015, né, e foi se adaptando aos poucos, sentiu diferença de força, depois você voltou a comer novamente e tal. Você teve julgamentos em relação a isso, de pessoas, de amigos próximos, ou você, pelo que eu te conheço também, você não estaria muito preocupado com isso, né, com o que as pessoas estão pensando. É que é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente, às vezes, vive o mundo das outras pessoas porque acham que, até mesmo no relacionamento, às vezes uma pessoa se relaciona
uma pessoa que é vegana e que tá tudo bem, que ela se sente bem com aquilo e tá tudo ok, Tá tudo ótimo. se faz bem para ela, se ela tem ali justificativa para isso, e a outra pessoa é um carnívoro, por exemplo, e se relaciona, às vezes pode não ter, às vezes, o respeito um do outro e o outro querer induzir o outro, né, a querer mostrar que a verdade dele é a melhor do que do outro, né? Eu já vi isso próximo, né? E é uma situação bem complicada, né, de se lidar. Como você disse, né? Eu tenho uma personalidade particular, peculiar, vamos dizer assim. Eu realmente não me importo o que o outro está pensando de mim, é um problema do outro. Eu demorei para começar a pensar dessa maneira. Mas eu sou uma pessoa, você me conhece bem, eu não sou extremamente sociável. Eu não sou um cara que vai em festa, que acha importante estar junto na sociedade. Eu não tenho essas amarras sociais. Eu sou um cara que gosta muito de comer em casa. E eu tenho um número muito reduzido de amigos próximos. Você sabe disso. Então, assim, para mim não é um problema, não vai ter ninguém me perturbando com o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Inclusive, hoje, a minha alimentação ela é predominantemente de produtos animais. Eu como carnes, mas todos os tipos de carnes. Tem que ter gordura. Se não tiver gordura, eu vou tacar um bacon, eu vou fritar um bacon ali. Porque gordura, para mim, é essencial para o perfil hormonal, para eu estar bem hormonalmente. O que eu tenho buscado fazer? Né? Predominantemente carnes, frango, carne de porco, carne vermelha, que é a bovina, mas tem que ter gordura. Então, assim, eu sempre faço questão, e se for uma carne magra, que nem tem muita carne de porco hoje que ela é super magra, o próprio frango é super magro, vou tacar bastante manteiga, vou tacar bastante bacon, tem que ter gordura. Então, assim, eu faço questão na minha alimentação de existir um torresmo, alguma coisa assim, tem que ter gordura animal. Deixa eu até explicar para o pessoal que está assistindo algo que eu acho importante, que faz parte do meu trabalho, né? Porque muitas pessoas que assistem algo, às vezes elas são influenciadas por aquilo, né? A hora que você citou que você comeu só carne e gordura e baixou de 90 quilos, 92 para 68. E quase não perdi músculo, viu? Mantive muita musculatura. Sim, é interessante vocês lembrarem que tudo é caloria, porque o que se vende muito hoje, né, que as pessoas acham que o carboidrato ele é um vilão, aí que é o arroz que engorda, o pão, a fruta e tal. Aí a pessoa, eu vou começar a comer só carne, agora eu vou emagrecer. E principalmente a carne com gordura, a importância da gordura, até pro perfil hormonal, sabemos disso. Sim. Só que se a gordura, ela tem 9 calorias por grama, né? O carboidrato, né, é 4, a proteína bastante. Também. Isso, então, cuidado para vocês não entrarem nessa, eu vou só comer carne agora e comer carne e gordura demais, manteiga demais e muita picanha, que vocês vão engordar mais, né? Então é importante, eu só quis lembrar sobre isso, né? Que tudo é caloria. Pra gente entender melhor isso daí, quando eu falo que eu só comia carne e proteína, existe uma quantidade calórica que eu consumo por dia. Então vamos imaginar o seguinte, eu consumia 3.000 calorias por dia. Eu continuava consumindo muito próximo disso daí, mas existia um déficit calórico para ter perda. Não existiria perda se não tivesse um déficit calórico. Mas o meu déficit calórico era, vamos imaginar, de 500 a 600 calorias. Mas eu consumia bastante. Eu nunca acho que comi menos de 2.200, 1.300 calorias. Sim. Então, todo esse metabolismo basal. Em todo esse processo, eu tenho um metabolismo alto. Então, assim, se eu baixar muito, você vai baixar o seu metabolismo também e vai ser contraproducente, não vai perder gordura, e vai até engordar. Então é perigoso, realmente, como ele está mencionando aqui. Só que a gente não pode esquecer que eu treino quase todos os dias, eu treino pelo menos 5 vezes por semana, eu faço musculação, eu corro, eu tenho uma atividade física bem ativa. Então, assim, o meu gasto calórico é alto. E o meu metabolismo, ele é alto. Por uma série de motivos. Sim. Então, sim, não é o milagre da carne que vai resolver isso daí. É a minha vida ativa, né? Musculação, corrida,
e tô sempre fazendo alguma coisa, não paro um minuto, e quase tem épocas que eu treino todos os dias, não tem descanso, não há necessidade, tenho energia para isso. Uma coisa ruim que eu senti no começo, que é um dos pontos negativos de comer só carne e muita gordura, tem duas coisas, tá? Pessoal, tem gente que pode ter bastante diarreia, pode ter problema. Se você exagerar muito na gordura e beber água enquanto você come, você vai soltar o seu estômago. É meio complicado. Se você comer de menos também, só comer muita carne e não comer gordura, você resseca, você pode prender o intestino. Então, só que cada um vai ter que descobrir o que eu digo. Tá prendendo o intestino? Coma mais gordura. Tá soltando muito? Corta a água durante o almoço, toma menos água. Normalmente, tomar menos água já resolve. Ou diminuir a gordura. Você está soltando muito, diminui a gordura, mas geralmente você resolve cortando Interessante disso aí que você está falando, você pôs em prática, né? Porque tem, se a gente vai buscar na literatura, tem... Eu tive os dois problemas. Né? Eu tive os dois problemas. Eu acho, antes da gente encerrar aqui, deixar bem assim claro para as pessoas, né, que esse bate-papo de hoje aqui, trazendo o Walter aqui, Walter Godoy, né, Walter? Sobrenome, né? O Walter tem uma bagagem de estudos, de pesquisa e prática, além de nós sermos amigos, né? Então, trocando essa ideia com ele aqui para fazer com que realmente quem tem assistido isso, dependendo você não ter concordado ou não, realmente pensar. Tanto é, Walter, que eu já falei no início aqui em outros início de podcast, né, que aqui a ideia é trazer temas polêmicos mesmo, para fazer as pessoas pensar. Claro. E eu não sou dono da verdade, eu acho que a pessoa que pensa que é a dona da verdade, ela tá cheia de ego, né? Então é fazer realmente informações para as pessoas pensarem e esse movimento é a vida. Se a gente fica estagnado numa crença em que a gente acha que aquilo é o certo e não muda, tudo bem, você pode pensar isso e ficar isso até passar para outro plano. Então, pessoal, fiquem sempre ligados aqui, ajudem a gente a crescer mais esse canal aqui. Como eu disse, é um canal que vai trazer informações interessantes para fazer vocês pensarem. Então, compartilhe sempre, mande aviãozinho, a gente vai estar ativos aqui com cortes no Instagram, e todo o conteúdo, que nem esse bate-papo que a gente teve hoje aqui, vai para o nosso canal no YouTube, que é Montalcast. Então, muita gratidão a todos que aí assistiram, e ajude a gente a compartilhar isso aí. É isso aí, pessoal. Walter. Muito obrigado. E obrigado pelo pessoal aí por ter assistido a gente aí. Compartilhe, vale a pena. É isso aí.